A casa. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Todo mundo sabe que para se construir uma casa, mais do que um belo acabamento, é preciso um terreno firme e um bom alicerce. Para edificar uma casa, gastamos tempo e dinheiro cavando fundo, colocando estacas e sapatas que receberão a carga das paredes da construção. Quando a casa está pronta, o terreno e o alicerce não são visíveis, mas são responsáveis pela sustentação da obra. Quando vêm os ventos e tempestades, a casa permanece de pé. A vida do homem é representada em nossa locução pela figura de uma casa. Nossa vida precisa ser construída sobre a rocha que é Cristo. Precisamos cavar bem fundo, mais atentos ao alicerce do que com a fachada. Quando passamos pelos vendavais e tempestades, que são as dificuldades da vida, nos mantemos de pé. Ainda que a morte chegue à nossa casa, ela não vai nos destruir. Quem ouve a palavra e não pratica é comparado a construtores que edificam suas casas sobre a areia. Estão buscando a facilidade, não precisam de esforço para cavar na areia. Podem construir perto da praia uma linda casa, mas um dia esta casa vai desmoronar. Um pastor caminhava após o culto para sua casa quando cruzou com um homem bêbado. Este homem levantou os braços e o chamou para conversar. O pastor disse que ele precisava de Jesus. Ele respondeu que não tinha religião e que ser cristão era algo muito sério, que ele não ia se esconder atrás de Bíblia. Veja como até uma pessoa que mal pode controlar os seus passos e pensamentos é capaz de saber que ser cristão não é apenas carregar uma Bíblia, ir até a igreja, se comportar com uma certa aparência de santidade. Não adianta ouvir as palavras de Jesus, conhecer os ensinamentos bíblicos, aprender o que se deve fazer, sem praticar aquilo que aprendeu. O cristão é alguém que, pela graça de Deus, é um novo homem, justificado e santificado, interior e exteriormente diante de Deus e dos homens. Ser cristão é mais do que falar, é praticar a palavra poderosa e os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.